o arrebatamento, segunda parte. Leremos de Salmo 47, que diz: Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, o Rei grande sobre toda a terra. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Selah. Essa parte já está falando do milênio neste salmo. Versículo 5. Deus subiu com júbilo. O Senhor subiu ao som de trombeta. Isso está falando da ressurreição, logo depois da ressurreição, digo, quando Cristo foi para os céus. Subiu com júbilo. O Senhor subiu ao som de trombeta. Em linguagem figurativa, que é normal nos salmos de poesia, está dizendo que foi como um alarido, uma exclamação. Ele foi com o som de trombeta, quer dizer, foi com vitória, como vencedor. Naquela ocasião real, os anjos instruíram aos que presenciaram essa volta corporal de Cristo, que Ele virá na mesma maneira. Agora queremos ler 1 Tessalonicenses 4 e 16. 1 Tessalonicenses 4, 16. Que diz: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Como nós lemos e estudamos na última lição, que o próximo grande evento escatológico é o arrebatamento. Cristo virá nas nuvens para tirar com ímpeto os cristãos mortos e vivos ao seu encontro nos ares, antes do período da tribulação. Nesta lição estudaremos mais deste assunto glorioso. Como nós vimos em 1 Tessalonicenses 4,16, o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Salmo nos falou que ele subiu com júbilo, subiu ao som de trombeta. Este alarido é acompanhado com a voz de um arcanjo, uma referência ao próprio Jesus, que disse em João 5:28, Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Os trombetas para a nação de Israel eram usados para chamar a nação para as ocasiões solenes, conforme Levítico 25:9 e Número 10, versículo 2. Portanto, a trombeta é mencionado para ensinar que essa ocasião é solene e marcado com a manifestação do poder divino de Jesus, pois é relatado que a voz de Deus era distinguida como trombeta, tanto em Êxodo 19 e 16, como em Apocalipse 1 e 10. O alarido, a voz e a trombeta manifestam a magnificência da glória com qual Jesus voltará para receber os céus nos ares, e a solenidade desta manifestação. Desde que Jesus vem com a sua glória, e desde que o pecador está destituído desta glória, a necessidade do pecador de estar em Cristo antes desta ocasião é enfatizada. Quando Cristo voltar para levar com ímpeto os céus
Não terá tempo para o pecador sondar o seu coração. Não terá tempo para buscar o arrependimento dos seus pecados ou pedir que Deus lhe ajude a sua incredulidade. Como uma exclamação urgente e de repente, assim é urgente que o pecador se arrependa e crê em Cristo. Já. Eu posso dizer que tem elementos desta ocasião que não podemos saber, mas é certo que a manifestação da glória de Jesus, vencedor nos ares, é imediata e real. Como essa voz principiou a criação, quando Deus falou na pessoa de Jesus, haja luz, e houve luz. Haja separação entre a terra seca e a água, e houve a separação. Haja aves e répteis, peixes, e houve tudo isso. Como essa voz divina principiou a criação, ela traz vida eterna aos cristãos. 2 Coríntios 4:6 diz, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Como essa voz poderosa ressurgiu Lázaro dos mortos, assim ressuscitará os que morreram em Cristo e chamará para si mesmo todos os que são seus, que são vivos naquele dia, para sempre ser com Ele. Como que diz nesse mesmo texto, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nos ares. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Grandiosa é essa ocasião e maravilhosa de ver esse poder de Deus em Cristo, vendo pelo alarido, a voz de arcanjo e o trombeta, essa mesma voz que criou tudo, que ressuscitou muito já, fará esse também de novo naquele dia. Eu pergunto, você ouvirá essa voz naquele dia? Submeter-se-á a essa voz já hoje? Se não está submetendo-se à voz dele hoje, é duvidoso que você vai ouvir a voz dele naquele dia. Que Deus abençoe a entender a necessidade e a urgência de já estar em Cristo e vivendo uma vida cristã como que deve viver. O segundo ponto dessa lição é as mudanças que os cristãos terão no momento do arrebatamento. Queremos ler 1 Coríntios 15, versículos 51, 52 e 53. 1 Coríntios 15, 51, 52 e 53. Esse assunto é glorioso, não é? Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão
incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Instantaneamente os corpos dos cristãos mortos e vivos serão mudados na ocasião do arrebatamento. Essa mudança é grandemente desejada pelos cristãos durante todo o tempo que estão nessa terra. Romanos 8, versículo 23 diz: e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, ou a saber, a redenção do nosso corpo. Essa ardente esperança pela qual gememos é provocada pela nossa constante desonra humilhante diante do Senhor, pela nossa falta de fé e as inseguranças e ignomínia pelo pecar enquanto nesse corpo. Como Paulo falou em Romanos 7, versículos 18 a 21, aquele luta, como ele explicou depois em Gálatas 5:17, a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito cobiça contra a carne, para que não fazemos as coisas que desejamos. E Romanos 7:18 a 21, falando aquela luta, as coisas que eu não quero fazer, acabo fazendo, e ficamos humilhados diante do Senhor pela nossa falta de fé. As coisas que queremos fazer, não fazemos, e aí ficamos humilhados diante do Senhor pelas inseguranças e a ignomínia pelo pecar constante enquanto neste corpo, até o ponto de Paulo desabafar: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então gememos por essa mudança. O arrebatamento marca o livramento desse corpo de pecado, ou seja, a redenção do nosso corpo. O arrebatamento traz à realidade essa bem-aventurada esperança pela qual gememos. A promessa é: seremos como Ele. 1 João 3:2. A realidade dessa promessa é confirmada no próprio arrebatamento. Seremos transformados. Essa mudança é de corruptível à incorruptibilidade, de mortal à imortalidade, de vergonha à glória, de corpo abatido a um corpo glorioso, da imagem do Adão caído à imagem de Cristo vitorioso. Como diz em Filipenses 3:20 e 21, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Temos certeza dessa transformação, dessa mudança gloriosa. Como que temos segurança e certeza? Jesus prometeu a vinda do Espírito Santo, e o Espírito Santo já vindo em nós é parte daquela promessa que ele falou, que viria aquele outro Consolador. Foi o mesmo Jesus também que prometeu de voltar
e nos levará onde que Ele está. Se Ele prometeu o Consolador, e o Consolador está conosco, e se Ele prometeu de voltar e nos levará onde que Ele está, como Ele cumpriu a primeira promessa, a presença do Espírito Santo em nós é como o penhor, que o resto das promessas de Deus e de Jesus virão também a serem cumpridas. Efésios capítulo 1, 13 a 14 diz: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Há tanta certeza no coração do cristão quanto à presença do Espírito Santo em nossa vida. Sendo adotado na família de Deus, o cristão será glorificado com Cristo. Os olhos naturais não aguentaram e não aguentam ver toda a glória de Deus no ressurreto e glorificado Cristo. Mas quando o cristão for glorificado, será possível adorar, cultuar o Salvador sem limitações ou barreiras. Salmo 17:15 diz: quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. 1 João 3, 1 a 3 também diz que quando Ele virá, nós estaremos como Ele. Aquilo que o cristão deseja em vida, ou seja, a sua conformidade completa à imagem de Cristo, será uma realidade gloriosa através do arrebatamento. Amém? Que grande glória essa transformação será. Não somente o corpo será transformado, mas a natureza velha será vencida, uma vez para sempre. Portanto, a capacidade moral mudará também. A mente não será desviada pela tentação. A vontade não terá uma luta entre a carne e o espírito. E, portanto, terá um único desejo: a plena obediência ao Senhor. O coração jamais será dividido entre o mundo e o reino de Deus. Imodéstia, blasfêmias, injustiças, perseguição, dor, aborrecimentos, irritações serão do passado, nunca nos tentando outra vez. A importância é de estar em Cristo Jesus. Temos falado sobre o alarido, a voz do arcanjo e uma trombeta. Temos falado sobre as mudanças que os cristãos terão no momento do arrebatamento. Quero falar um pouco sobre a iminência do arrebatamento. A passagem de Mateus 24 é uma das passagens da Bíblia que mais explica o arrebatamento e o tempo da tribulação. Tem outras passagens, como Marcos 13 e Apocalipse capítulo 6 até capítulo 19, versículo 21. Nessas passagens, os eventos do arrebatamento, o período da tribulação e a revelação de Cristo na terra são claramente tratados. E se nós olhássemos e lêssemos todas essas passagens,
veremos uma coisa de certeza sobre a sua volta. Mateus 24, versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Com toda a clareza, se nós lêssemos a passagem toda, uma data específica não é dada, mas um aviso é dado. Versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, no aviso é dado: vigiai. A iminência ou a possibilidade imediata da vinda de Cristo para os céus é uma certeza. Jesus não estipulou uma data e nem profetizou que alguém daria uma data ou hora no futuro para saber quando ele voltaria. Contrariamente, ele ensinou que não saberemos a hora. E não sabendo a hora, Cristo exortou os céus a vigiar, pois ele voltará numa hora em que não penseis. Mateus 24, versículo 44. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis. A bem-aventurança não é por sabermos a hora, mas por sermos achados obedientes quando Ele vier. Como diz Mateus 24, 46, bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Pelo arrebatamento ser iminente, devemos já hoje investir o que temos na obra, tesourando nos céus as nossas riquezas de tempo, investir em tempo, investir em esforço, investir em oração, investir em ministração. Também devemos nos animar na obra, sendo perseverantes e puros hoje, pois logo a batalha cessará. Há uma vinda eminente. Virá com a voz do arcanjo, o alarido e o som de trombeta. Mas eu acho interessante notar em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 3, que há uma vinda de Cristo, o que eu gostaria de dizer, um estágio da vinda de Cristo, que não é iminente. Parece que o povo em Tessalônica estavam sendo preocupados por falsos ensinos, de que a vinda de Cristo já passou ou já estaria numa certa data, e o povo estava duvidando sobre aquela data, estava começando a provocar enfraquecimento da fé. Em capítulo 2, versículos de 1 a 3, Paulo diz: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento,
nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, etc. Paulo está ensinando que a vinda de Cristo, que a segunda fase, quando Cristo vem à terra, não é iminente, mas virá com os sinais da tribulação sendo ocorridos aqui na terra antes daquela vinda. Então, Paulo confortou-los, dizendo que a doutrina que ensinou anteriormente era de Deus e não precisava preocupar-se com essa instrução errônea, pois aquela vinda em glória com os céus viria somente depois dos eventos da tribulação. Ser achado servindo fielmente é o necessário em qualquer uma delas. Mas em Apocalipse capítulo 19, se lêssemos versículos 11 até 21, essa é quando Cristo volta com os seus santos aqui na terra para iniciar o reino milenar. Aquela fase da vinda não é iminente, mas a vinda de Cristo nos ares é iminente. Ser achado servindo fielmente, servindo o Senhor na sua vinda, este estimula você, incentiva você a maior fidelidade ou te avisa do seu pecado. Existe uma vinda de Cristo para o qual que devemos vigiar. A vinda iminente de Cristo nos ares ou na hora do arrebatamento. E existe uma vinda de Cristo para o qual não devemos vigiar, que é o retorno de Cristo com seus santos. Que Deus te abençoe de estar com Cristo quando Ele vier naquela primeira fase. Que Deus te abençoe.